Paz, galera, bom dia. Vamos orar aqui para a gente começar. Pai querido, obrigado por essa manhã, mais um dia na Tua presença, Senhor. Obrigado pela vida de cada um aqui. Pedimos que o Senhor fale conosco, Senhor, nesses instantes. Revela a Tua palavra a nós, Senhor. Queremos estar prontos para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Bom, galera, quero compartilhar algo com vocês aqui essa manhã. E já ministrei, parte disso já foi ministrado há um tempo atrás, mas a gente tem uma galerinha nova aí também, né? Então eu creio que é importante a gente retomar algumas coisas. A gente tem também alguns que eu percebo que estiveram nos treinamentos aí, né? Tô vendo o Brunão aqui, o nosso Batman lá, que hoje é o cameraman, né? E atenderam aí, né? O convite, então... O convite não, né? A convocação, né? O corretor colocou convite, mas não era convite, né? Mas amém. Queria falar com vocês um pouco hoje sobre a adoração verdadeira e a adoração falsa. Vai ser uma primeira de algumas ministrações e vai pensar, meditar um pouquinho hoje a respeito disso. Se a gente fizesse uma pesquisa, talvez assim nas igrejas, nos ministérios, a gente saber o que interfere, né, no fluir de Deus na igreja, o que pode atrapalhar o fluir do Espírito Santo, o que pode interromper o fluir de Deus no meio da igreja, dentro, né, falando isso dentro da nossa área aqui, que é a área de louvor e adoração. Cada um aqui com certeza falaria dentro da sua experiência, né, dentro da sua, que a gente chama de cosmovisão, né, a sua visão de mundo, né. Cada um aqui veio se converteu em um determinado tempo, então a sua experiência de fé é dali para frente, né. Alguns vieram de outros ministérios, né, e hoje estão aqui com a gente, então já tem uma experiência, né, de outro tempo, em outra igreja. Eu lembro um dia que a gente estava ministrando, não lembro aonde, mas a gente foi uma equipe ministrar vários anos atrás, né, e aí cada um foi falando um pouquinho do seu histórico, né, se apresentando. Eu não lembro agora quem exatamente que estava lá. Cada um foi falando, eu era do ministério tal, da cidade tal, não sei o quê, né? Não, eu me converti lá na época no Ouvir e Crer já, né, e tal. Aí um determinado irmão lá falou, não, eu vim da paróquia da Nossa Senhora, não sei o quê, né? Enfim, cada um vem de uma história, né? Vem de um lugar diferente e todos nós nos encontramos aqui hoje, né? Não importa se era da comunidade evangélica, né? Da igreja independente, não sei o quê, né? Tem os batistas, presbiterianos, né? As comunidades, igrejas pentecostais, as paróquias, né? Mas estamos todos aqui hoje, né? E cada um, né, compartilharia dentro do seu entendimento, da sua visão, né? Às vezes a gente observa as pessoas falando, né? Eu acho que o louvor não flui muitas vezes por causa disso aqui, né? O louvor não flui muitas vezes porque o som da igreja é ruim, né? Não, o louvor não flui porque o pessoal é muito parado, né? Quem já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Não bate palma até o final da música, né? Só bate palma na introdução e nos... Enfim. Será que o problema é a igreja ou o baterista que não mantém o compasso? Hã?
A dança, gente, vocês, então vamos começar ministrando para dança. Vocês têm que dar um jeito de dançar e bater palma do começo ao fim nas músicas, tá bom? Então esse é o primeiro ponto hoje. É uma brincadeira. Mas enfim, cada um aqui, né, teria uma visão, né, a respeito de algo. Ah, o vocal não ajuda, né, e tal. Mas eu creio que é óbvio que a gente tem um ponto em comum. A maioria concordaria, e eu acho que os pastores seriam os primeiros, né? Qual é o primeiro ponto que contribui, né, ou melhor, não contribui para o fluir de Deus, né, para que o Espírito Santo flua com liberdade no meio da igreja durante o louvor? Obviamente, todos pensariam que é o pecado, não é verdade? É a primeira coisa, sempre é a primeira coisa. Isso é o que impede o fluir de Deus em nós, pessoalmente, né? Na nossa vida, no nosso particular, no nosso dia a dia. A gente não ouve a voz de Deus se a gente anda em pecado, né? A gente não é movido pelo Espírito Santo, a gente não se sente fluindo no Espírito Santo, a gente não se sente andando no Espírito Santo se há prática de pecado na nossa vida. E se isso é uma verdade na nossa vida, individualmente falando, né? Por que vai ser diferente na igreja, no ministério? Então, se num grupo como esse aqui, que a gente tem 20, 30 pessoas, a gente está vivendo uma vida prática de pecado lá fora, né, no nosso dia a dia, isso influencia sim na nossa comunhão com Deus, né, na nossa vida com Deus, mas isso também influencia na nossa vida em comunidade. Todo mundo está entendendo até aqui? Todo mundo concorda até aqui? Ou você acha que o seu pecado tem a ver só com você e Deus? Nós podemos, né, mostrar isso pela palavra. A experiência da palavra mostra, né, que pessoas que não obedeceram a Deus, né, andaram na contramão do que Deus mandou, do que Deus fala na sua palavra. Em todos os aspectos, né? Quando a gente fala em obedecer, a gente muitas vezes já associa direto a situações como de Jonas, por exemplo. Ah, Deus mandou ir para Nínive e ele foi para Tarsis, né? Isso é um pecado. É o pecado da desobediência. Mas todo pecado é um pecado de desobediência. Porque nós, de alguma forma ou de outra, nós estamos transgredindo leis. Nós estamos quebrando leis, regras, né? E se a gente fosse, talvez, generalizar, né, a gente poderia pegar lá os principais mandamentos, e aí a coisa já ficaria mais complicada mesmo para o nosso lado, né? Amarás o Senhor Deus, todas as forças, com todo o entendimento, né, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Quando a gente dá, né, da nossa energia para qualquer outra coisa que não seja o Senhor, nós já estamos cometendo um primeiro pecado aí, né? Então, a gente pode dizer que todos se originam desses dois, né? Do amar o Senhor sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, né? Amar o outro como eu me amo. Então, enfim, não é esse o nosso assunto, mas aqui é só para exemplificar que o nosso erro influencia, sim, na nossa comunidade, no nosso grupo. Nós não somos seres isolados que minha vida é eu com Deus aqui e ninguém tem nada a ver com isso. Não. Senão não precisaria haver uma vida em comunidade. Cada um viveria a sua vida aí e tá tudo certo, né? E hoje tem gente que pensa assim, inclusive, né? Não precisa nem disso aqui que a gente está fazendo, né? Muitos acreditam dessa forma. Mas isso fica para um outro assunto. Eu creio que não é o problema de vocês, né? Senão vocês não estariam aqui. Amém? Uma outra coisa que eu acho importante a gente falar, a gente andar mais rápido aqui, já falei sobre isso também aqui na igreja, em outras ocasiões, mas eu acredito, não quero montar aqui uma doutrina em cima disso, mas eu vou usar essas palavras aqui só para a gente entender mesmo o conceito. Eu acredito que existe um nível padrão para todo crente e existe um nível obrigatório para alguns crentes. Que isso, pastor? Eu acredito nisso. Eu acredito que há um padrão que todo crente deve viver. Por exemplo, Deus disse assim: sejam santos como eu sou santo. Isso é um padrão, né? Isso é um nível padrão. Agora, claro que se a gente for
literalmente na palavra, em cada uma das coisas da palavra, quase que não sobra ninguém, né? Então vamos ser bem genérico mesmo aqui agora no termo e falar, né? Existe um nível padrão para os crentes, né? E qual que é esse nível padrão? Que é o que a gente prega aqui, que é o que a gente ouve e ministra nas células, em casa, que é o que a gente ouve muitas vezes numa palavra comum, entenda aqui o comum, né? Não é uma palavra, desculpa, não é uma palavra assim específica, né? Uma palavra sobre profecia, né? Por exemplo, ou como essa que a gente está falando hoje aqui. Essa não é uma palavra comum para o dia a dia dos cristãos. Essa aqui é uma palavra específica para quem atua no ministério, né? Então, falando de um nível padrão, qual que é o nível padrão que você imagina para todo crente? O crente tem que ser santo, sim ou não? O crente tem que congregar, sim ou não? Tem que fazer parte de um rebanho, né? Ele tem que prestar contas da vida dele, além de, para Deus, nós entendemos aqui, é o que a gente tem ensinado aqui, que nós devemos sim prestar contas para alguém, para a nossa liderança. Alguém tem que saber da nossa vida. É muito fácil, né, viver uma vida cristã assim, cada um com seus problemas, cada um no seu quadrado. Nós não acreditamos assim, né? Nós entendemos aqueles textos que a Bíblia diz ali de carregar o fardo um do outro, né? De ser transparente um com o outro, confessar as vossas culpas uns aos outros, né? Mas esse é um nível padrão, todo crente tem que viver isso, né? Quem vive abaixo disso, a gente pode chamar o pastorzão aqui, que eu acho que é quem tem mais autoridade para usar essa frase. Não sei quantos já viram, né, o pastorzão que tem no YouTube. Eu acho muito engraçado alguns vídeos dele. Ele fala assim: você não é crente não, rapaz, você é moleque. Quem já viu, né? Então assim, eu acho que tem esse padrão molecagem que está na igreja, sabe? Não se choca com essa palavra não, né? Muita gente acha que é uma palavra demonizada, né? Essa coisa do moleque se associa lá com o Moloque e tal, mas não há prova nenhuma de que uma coisa tem a ver com a outra. Enfim, não é o assunto hoje. Mas acho que todo padrão abaixo disso, de uma certa forma, é molecagem. Você entende o que eu estou falando? É o cara que está ali na igreja, mas ele está mais a fim de ver as menininhas, ou, né, o contrário, a menina que está ali vendo se rola né, se vai rolar alguma coisa, se hoje o meu milagre vai chegar, né? E, sabe, esse tipo de crente, ele está ali, mas ele não está ali pro motivo geral ali, para o motivo comum. Ele está abaixo de um padrão. Quantos estão me entendendo aqui, de verdade? Então, nós estamos falando de um padrão aqui para crentes. São crentes que têm um pastor, né, que tem endereço, né, são crentes que congregam, que de alguma forma se envolvem com alguma coisa na igreja e assim por diante. Esse eu acredito que é o nível padrão. Agora, quando a gente vai para cartas como 1ª e 2ª Timóteo, eu gosto muito dessas cartas, porque ela é uma carta escrita para um pastor jovem. Então, Paulo estabelece um padrão que eu gosto de chamar como nível obrigatório. É um nível padrão? É, né? Mas ali no caso já é um nível obrigatório. Obrigatório para quem? Para quem quer ser líder na casa de Deus. Então, nós estamos falando de um padrão para crentes, uma vida de santidade, uma vida de congregar, né? Uma vida aberta, né? Enfim, uma vida comum de um crente. Uma vida de um nascido de novo, né? Vamos dizer assim, que já deveria ser algo extraordinário, concordam comigo? Agora, quando nós falamos de liderança, você concorda que aí existe um padrão mais elevado? Você entende o que eu estou falando? Um pastor não pode ser qualquer crente. Eu penso que também quem sobe aqui para tocar um instrumento, ou que coloca uma roupa de dança para ministrar, é natural que se exija um padrão mais alto de vida dessa pessoa. Então, se é dever do crente comum orar, o pastor é uma pessoa que a oração tem que ser a vida dele. Se é dever de todo crente congregar, quem ministra aqui em cima tem que ser uma pessoa que não perde nada na igreja. Isso é o que eu penso de nível padrão e nível obrigatório. Então, essas palavras, de uma certa forma, é para a gente realinhar um pouco algumas coisas, porque a gente vai passando um tempo sem ministrar e
E as pessoas são assim, às vezes você falando a mesma coisa por anos, como isso que eu estou falando agora aqui. Por exemplo, eu estou falando isso agora que o Alencar deve estar contando. Essa deve ser a pregação número 23.748, né? Que ele está falando desse assunto. Joyce, né? Charles está de férias, Charles não está aqui hoje, né? Um abraço, Charles, se você estiver assistindo. Você tinha que estar aqui, padrão obrigatório. Brincadeira. Enfim, eu acredito que 1º e 2º Timóteo, ele mostra um padrão mais alto. Então, por exemplo, quando ele vai falar, você deseja o episcopado, né? Você deseja ser um bispo, a gente não usa aqui essa palavra, né? Esse termo, embora eu concordo muito com ela. A gente não usa, acho que até por causa do desgaste, né? Hoje, quando você ouve falar bispo, você já quase nem fala bispo mais, você fala bispo, né? De tão desgastado que tá, de tão televisionada que tá essa palavra, que a gente já... Não sei se vocês já viram uma vez, eu vi um negócio muito, muito legal de um cara que imita esses pregadores da TV, e eu não sei nem o nome dele, alguém só me mandou o áudio, já fazem vários anos também isso aí. Acho que a gente estava em Goiânia ainda quando... foi o Wesley, o jovem, lembra? Wesley da Dani, né? Aí ele me mandou isso aí. O cara imitava toda essa galera da TV, mas imitava igualzinho, cara. E ele fez um programa de rádio, imitando esses pastores lá, né? Os do sotaque carioca lá, né? E aí a pessoa falava, então, o ouvinte, né? Então, pastor, eu tô com um problema. Aí ele cortava, falava, pastor não, bispo. Toda vez que ela esquecia e falava pastor, ele cortava ela e pastor não, né? E, enfim, a palavra está um pouco desgastada para nós hoje, porque você fala bispo, você já pensa naquele padrão ali. Mas um bispo, na Bíblia, né? Teologicamente falando, bispo é um supervisor de pastores ou de igrejas. É uma coisa bem diferente do que a gente vê aí, né? Assim como presbítero é uma coisa que a gente não se usa, mas presbítero aqui, por exemplo, seria o pastor Ronaldo. O pastor Ronaldo, o correto teologicamente seria chamar ele de presbítero, porque é um pastor mais velho no sentido de experiência, de maturidade, né? Ele que tem o conselho, né? E, enfim, muitas coisas foram mudando durante o caminho aí, né? Hoje a gente vai nas igrejas e a gente vê que a pessoa tem um caminho, né? Que ele vai subindo ali, é um obreiro, depois é evangelista, quantos já viram isso? Aspirante, né? E tal, e presbítero, eu tenho até amigos que viraram presbítero, depois virou pastor, né? Como se presbítero fosse uma coisa que estivesse antes. Enfim, né? Cada lugar trabalha de um jeito, é a forma como entenderam, não estou aqui criticando isso. Mas, de fato, é um padrão elevado. Não é à toa que se chama aspirante, que se chama obreiro, que se chama bispo, seja lá qual o nome e qual o entendimento que a igreja ou o ministério tem sobre isso. Mas é por isso que nós estamos aqui, para alinhar uma visão, né? Você quer fazer parte de um ministério, então tem um padrão que você é obrigado a andar. Você não está aqui porque eu coloquei você aqui. Claro que alguns aqui a gente chama, né? Poxa, cara, você tem o dom, você com essa camiseta de Batman aí, você daria um bom cameraman, né? Hoje eu escolhi você, né? E, assim, a gente faz o convite, porque muitas pessoas, a gente tá na igreja há 200 anos, a gente sabe disso, né, Lê? É uma coisa assim, nem todo mundo vai por conta própria e tem aquela proatividade de eu quero me envolver. Às vezes a pessoa precisa daquele leve, né? E aí, vamos? Que tal se envolver um pouco mais, né? Que tal dar um pouco mais do que você tem? E dessa forma muitos estão aqui hoje, mas ninguém te obrigou e falou, a partir de hoje, né? Eu lembro um tempo atrás, talvez uma das últimas conversas desse tipo que eu tive aqui, acho que foi com o Joseph, né? O Joe acho que ele é o reflexo aqui desse ministério, né? De como Deus faz as coisas nesse ministério. Você vê ele lá na mesa de som, você vê ele na câmera, você vê ele na projeção, e domingo normalmente você está vendo ele no baixo, mas ele é guitarrista. E já dançou, aliás, né? Já foi da dança, né, Joe? Mas isso é muito bom, que bom seria se todos fossem assim aqui, né? Posso servir, não, eu posso dar mais de mim, eu posso servir, né, com mais do que eu tenho e tal. Mas uma das últimas conversas que a gente teve foi sobre isso, né, Joe? A gente falou, cara, hoje o Charles está muito sobrecarregado. Tá só ele no baixo, ele serve a todas as equipes, não tem surgido novos baixistas.
posso contar com você, né, para nos ajudar no baixo. Vai faltar você na guitarra, mas você vai estar cobrindo um pouco mais. Eu te obriguei a estar ali, Ju? Não, perguntei. Você pode nos ajudar nisso? Posso contar com você nisso? Se ficar ruim, né? Se ficar pesado, não. Eu não lembro de ter obrigado nenhum de vocês a estar aqui. Agora, a partir do momento que você fez um compromisso, quero fazer parte desse ministério. Então, meu querido, você tem um padrão que você precisa andar. E esse padrão, para nós, é obrigatório. Então, existe um perfil, né? Nós não vamos ter o tempo de falar dessas cartas hoje, mas tirando como base ali Timóteo mesmo, né? Paulo fala, por exemplo, o homem que deseja, né, estar à frente ali, como um bispo, né, como um pastor, aí ele dá ali vários parâmetros, né? Tem que ser marido de uma só mulher. Imagina que naquela época, né, ainda existia muito isso, né? Mas eu acredito que isso não signifique só a pessoa ser casado com uma, né? Mas, de preferência, que uma pessoa que está à frente, ministrando e vai ministrar para casais, né? Vai falar para casamentos, para maridos, para esposas. Eu acho que não convém que esse seja uma pessoa divorciada ou que esteja no segundo ou terceiro casamento. Vocês entendem isso? Isso é um padrão que foi colocado na palavra. Igrejas hoje igrejas que já abriram mão hoje disso, né? Por exemplo, já não tem muito esse critério, mas esse é um padrão bíblico. Pastor é uma só mulher. Existem vários outros parâmetros ali. Não dado ao vinho, não violento, que governe bem a sua casa, os seus filhos. Existe um padrão. Então, se um crente ele precisa ter um padrão ali, há um padrão para um cristão. No caso de alguém que aspira ao ministério, isso é uma obrigação. Todos estão entendendo? Enfim, Timóteo ele não vai tratar só disso, né? Ele fala também do obreiro, né? Do perfil do obreiro, presbítero, né? E, além de tudo isso, que é o que eu mais gosto, não é só o perfil que Paulo desenha ali, né? Mas os conselhos que Paulo dá para Timóteo, isso é uma coisa que eu sempre, né, volta e meia estou lá, voltando para lá, estou relendo aquilo, porque eu preciso estar enquadrado nesse padrão, nesse perfil obrigatório. Ele era um jovem pastor, então Paulo dá vários conselhos para ele. Não trate as pessoas asperamente. Já viram isso? É um dos conselhos para ele, né? Trate as moças mais velhas como mães. Trate as moças jovens como irmãs. Ou seja, tem que haver pureza no seu trato com as pessoas. Então, há vários parâmetros ali estabelecidos e que a gente que faz parte do ministério é obrigatório. Então, é inconcebível que o cara do Ministério de Louvor seja aquele que é conhecido por ser galanteador das menininhas, né? De ser o gatinho gospel, né? Já é natural, né? Tem uma charge muito engraçada também, não sei se vocês já viram na internet, que mostra assim um adolescentinho feio, assim, coitado, né? E as menininhas assim, né? Tipo, ai, nossa, que feio e tal. E aí o mesmo menininho com a guitarra no ombro, né? Aí já muda os dizeres, nossa, que gatinho, né? Tá. Por que isso, né? Porque o instrumento na mão, né? Ele chama atenção, né? O dom, ele chama atenção. Ele tem uma... Vou usar uma palavra aqui um pouco sensual, mas só para a gente entender. Eu vou chegar ainda num ponto aqui, mas ele de uma certa forma é sedutor. Tem pessoas que não são tão bonitas, mas tocam, cantam, e aí... Acho que é o caso da maioria de nós aqui, né, irmãos? Podemos dizer hoje, não? Né? Não tem beleza, não toca bem, mas se você está com o instrumento na mão, né, o negócio fica mais bonito. Tem uns que nem assim, né? Não há solução nesses casos, né? Ai, meu Deus. Vamos lá. Continuando, né?
Mas o triste é a gente saber que há muita gente dentro do ministério vivendo, né, aquém desse padrão, abaixo desse padrão. Pessoas que estão ministrando aqui, mas você não precisa nem ir muito longe. Ou é só conversar uns 2 minutos com ele, você vai ver do que o coração dele está cheio na hora que você conversa. Quando é pastor, geralmente a pessoa dá uma mascarada, né? Então você tem que pegar meio que nas rodinhas de conversa aí. E quando a gente chega, né? Pode estar falando até de futebol, mas fica santo, né? Não, porque o Corinthians, né? Ladrões não herdarão o reino dos céus, né? Tá, usa até termos bíblicos, né? Mesmo numa conversa futebolística, né? Mas eu falo assim do dia a dia, vocês estão entendendo, gente? Eu estou falando fora daqui, né? Aqui, infelizmente, eu não sei o que acontece aqui. Tem alguma coisa que as pessoas sobem aqui, elas deixam de ser naturais, né? Não é verdade? O cara sobe aqui, o cantor sobe aqui, parece que chupou um maracujá meio azedo, né? Aquela cara de adoração, né? Aquela coisa assim, sabe? Tem que exprimir. Não precisa disso, gente. Né? Honestamente, se Deus está te tocando de fato, você não precisa forçar isso. Seja você mesmo, seja a mesma pessoa que você é no dia a dia, aqui em cima. Amém? A gente não precisa forçar o mover de Deus. Deus não precisa ser manipulado para ele agir, né? Mas isso também é um outro assunto mais para frente. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa ser a gente mesmo, mas não no sentido leviano da coisa. Eu sou assim mesmo, eu não estou nem aí. Não, ser eu mesmo significa que, se você for na minha casa, eu sou o mesmo santo que eu sou aqui. Se você me vê dirigindo, ou se você me vê na rua, eu sou o mesmo santo que você me vê aqui. Isso é ser eu mesmo, né? Eu sou eu mesmo, um cara santo, um cara que busca Deus. Você vai na minha casa, você vai me encontrar tratando bem a minha esposa e as minhas filhas. Tem uma imagem no meu computador, até hoje, nunca joguei fora ela. Eu acho ela muito interessante. Uma família sentada no banco da igreja, assim, é um desenho, né? Uma chargezinha. A família está sentada e a esposa está com um baita de um esparadrapo aqui, assim, no meio da cara, né? E o filho vira pro pai assim e fala assim: pai, vamos mudar aqui para a igreja? Vamos mudar aqui para a igreja porque o senhor aqui é tão carinhoso com a mamãe, né? E é uma realidade, gente. O cara é um cavalo, um brutamonte lá fora. Mas aqui, né? A hora que fecha a porta do carro ali, né? Graça e paz, né? E aquela pompa religiosa toda. E isso não muda aqui, né? São pessoas que não têm uma vida de oração, mas quando pega o microfone, sei lá, parece que o Espírito Santo, a pessoa fica possessa do Espírito Santo, né? É um endemoniamento do Espírito Santo. Agora, assim, se você tem uma vida de oração na sua casa, vai ser natural que quando você pegar isso aqui ou pegar o seu instrumento, vai fluir algo que você faz todo dia. Então, é um padrão. Vai fluir, né? Se você adora o Senhor, tem uma vida de adoração no seu dia a dia, e a gente não vamos entrar nessa, pelo amor de Deus, sabe? Eu já vi até gente pregando aqui assim. Me entristece muito isso. Ah, não, porque você pode orar varrendo a casa e tal. Eu posso, eu até posso. Mas isso não é ter uma vida de oração. Aliás, isso... Oração continua sendo... Entra no teu quarto, fecha a tua porta. E ali em secreto, você e o Pai. Isso é oração. Agora, o que eu faço durante o dia, eu acredito que isso é o orar sem cessar, né? Orando em todo o tempo. Aí sim. Agora, o meu tempo em secreto com o Pai, isso é outra história. Isso aí é a hora que ninguém está vendo, né? Isso precisa fazer parte da nossa vida, isso é obrigatório. Isso não é no nosso caso, não é um se der tempo. Então, você entende quando eu estou falando que a gente tem hoje pessoas que estão atuando no ministério e estão vivendo abaixo desse nível. Coisa que deveria ser comum de um cristão normal da igreja, né? Ter uma vida de oração normal. Eu sou um cristão, né? Eu conheço a Deus, eu conheço o Senhor. Mas é fato que não é uma realidade. Você conversa com as pessoas e as pessoas não estão orando.
não estão passando tempo a sós com Deus, não leem a palavra. O próprio comportamento delas já denuncia isso. Eu não cheguei nem na parte das redes sociais, né? Que é algo que, graças a Deus, gente, eu estou há anos livre. Pensam poder olhar e eu vejo aquelas ladainhas que o povo posta, né? Aquela fofocaiada, aquele monte de indireta um para o outro, né? Aquilo vira um mar de degradação moral, né? Compartilha um negócio que não sabe nem a origem lá e posta. Sem falar nos versículos e nas frases bonitas. O cara tá lá, compartilha uma frase de um herege, porque é uma frase bonita, ou uma frase, às vezes até humanista, não tem nada de evangelho naquilo, compartilha lá e tá tudo certo. E o povo lá embaixo, glória a Deus, nossa, que verdade, que tremendo. E essas coisas, as pessoas estão se denunciando que elas não leem a palavra, que elas não têm um mínimo de tempo a sós com Deus. Porque andar com Deus faz com que a gente tenha filtro para essas coisas. Andar com Deus faz com que a gente adquira maturidade para essas coisas. Agora, quando eu abro um Facebook de um crente e eu vejo coisas do tipo assim, que desgraça, palavras pesadas, essas pessoas estão aquém de um perfil até de um crente normal. E, né, a gente fala muito em casa lá, a esposa do cocô, né? Mas às vezes, tem pessoas às vezes que frequentam a nossa casa e já passaram vergonha por isso, né? Porque eles falam palavra pesada que é comum do dia a dia deles. Como eu disse para vocês, a gente denuncia o nosso comportamento, o quanto nós estamos andando com o Senhor, né? E aí às vezes a pessoa solta uma palavra pesada assim e aí as nossas meninas, né? Criança não esconde, né? Criança é pura. Mãe, ele falou um palavrão, né? Dentro do nosso conceito, se eu falasse para você aqui que palavra que é, nossa, mas isso? Pois é, mas a Bíblia diz que não saia da nossa boca, não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. O que sai da nossa boca deve ser apenas para edificação de quem ouve. Isso é um padrão. Sua palavra seja temperada sempre com sal, para que você saiba como deve responder a cada um. Saiba cada um que você dará conta de cada palavra frívola, palavra vazia, palavra que não acrescenta em nada. Nós vamos dar conta de cada uma delas diante de Deus. E isso não foi nenhum apóstolo que disse, foi o Senhor. Cada palavra frívola. Então, amados, você é um crente, sua vida tem que ser diferente. Né? Até rimou. Agora, você é um ministro. Quem que é ministro? Deixa eu ver, olha aqui para mim, todo mundo. Vocês são ministros? Então, não faz mais do que obrigação. Que obrigação, pastor? Sua boca tem que ser santa. Seus olhos têm que ser santos. Seus olhos, o que eu estou falando dos olhos? Aquilo que você vê quando você liga o seu computador, o seu celular, na rua, no dia a dia. Isso é obrigatório para nós. Amém ou não? Amém ou não? Então, amados, o pecado, de qualquer uma dessas formas, desde uma obediência, e como a gente disse, né, de qualquer forma, ele é uma desobediência à palavra de Deus, mas também a gente não tem o tempo de abordar isso hoje, mas eu acredito que o pecado, na sua maioria, ele é muito na forma de incredulidade, porque antes da gente desobedecer, a gente duvida da palavra de Deus. E esse foi o pecado de Eva. A gente fala, né? Não, Adão e Eva desobedeceram, né? Mas antes dela dar o passo da desobediência, ela desacreditou. O diabo pôs em descrédito o que Deus disse. Então há algo muito mais forte relacionado à incredulidade do que a desobediência necessariamente. O justo vive pela fé. Fé é a base da vida cristã, né? O pastor Alencar, o ano passado, quando a gente fez aquelas primeiras ministrações, foi um dos pontos que ele tocou, né? As doutrinas básicas da nossa fé. A doutrina básica da nossa fé é a fé.
É o que a gente crê, em quem a gente crê, o porquê a gente crê. Isso constrói, né? O nosso sistema de crença é isso. Fé nele, fé na palavra, fé no que ele diz. Isso. Se eu não conheço ele, então provavelmente qualquer outra voz, seja ela visível, né, física, ou vozes espirituais, vozes da alma, vozes de nós mesmos aqui dentro, vão nos fazer colocar em descrédito o que Deus disse. Eu queria que vocês entendessem isso. Vocês não entenderem nada do que eu estou falando, mas vocês puderem entender só isso, o meu dia já está ganho hoje, ou o meu ano. Que acho que a gente começou bem tarde, né? É que é o primeiro ponto. Pois sim, a obediência é um passo da fé, é o prático da fé, né? O agir da fé, é a obediência em relação ao que Deus disse. Sabe como que começa? Começa assim, com aquelas vozes. Não tem problema, né? Todo mundo faz. Isso é Deus falando? Eu vejo o irmão e fala, não, isso aí que está falando não é bem assim. Vozinha da serpente, como é que é? Acha que a serpente não continua falando hoje? Não, faz as suas coisas primeiro, depois você ora. Antes de dormir, né? Com certeza você vai orar antes de dormir, né? Não vai? Vou entrar nesse assunto não, mas enfim. Se um pastor ou um líder vive deliberadamente no pecado, um ministro aqui, amados, nem a administração mais forte, mais poderosa, nem a equipe mais entrosada, nem a dança mais linda que for feita aqui, a expressão mais linda, nada disso vai fazer diferença. Vocês entendem isso? Pode ser um baita de um músico, um baita de um cantor. O pecado vai continuar sendo um obstáculo ao fluir de Deus. Não posso falar de outras coisas sem falar disso com vocês hoje. É melhor, para mim, ter uma pessoa tocando violão, seus 3, 4 acordes errados lá, e uma equipe de gente sem compromisso com Deus, sem compromisso com a sua palavra. Eu vou um pouco mais a fundo agora com vocês. No geral, os demônios, eles se sentem muito à vontade no meio de ministros que vivem na prática do pecado. Muitos ministros de louvor não sabem, né? Muitos músicos, cantores, dançarinos, operadores de áudio, vídeo, a gente inclui hoje todos vocês aí no pacote. Muitos não sabem que estão tendo fantochinha do diabo dentro da igreja. O Espírito Santo não consegue fluir, não consegue entrar, não consegue penetrar nos corações, porque a prática de pecado, né, vindo dos próprios ministros, situações de adultério dentro da igreja, pessoas que vivem uma prática de mentira e vão levando. E às vezes a gente pega uns camaradas desse e o cara fala, não, porque é minha fraqueza, né? Que eu sou pecador, né? É minha fraqueza. A Bíblia chama fraqueza de fraqueza, agora a Bíblia chama pecado de pecado. Diga comigo, pecado é pecado. Fraqueza não é uma desculpa para viver no pecado. Pode ficar chamando o seu pecado de estimação de fraqueza. Você tem que aprender a denunciar o seu pecado pelo nome. E alguns tipos de pecado, para a gente se livrar deles, a gente não consegue sozinho, não. A gente precisa ir até alguém e falar, eu não consigo sair disso aqui. Chamar isso de pecado, né? A gente usa um termo muito brasileiro, né? Dar nome aos bois. Quantos já ouviram essa expressão? A gente aprende muito isso no encontro, né? Todos passaram no encontro. O cara peca, vive aquela... Não, nem todos. Passa aquela vida de pecado, aí quando chega na presença de Deus, né? Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Olha que oração santa, né? Perdoa a multidão dos meus pecados. Mas na hora de fazer, né? Calculou tudo direitinho, né?
Pensou nos mínimos detalhes, mas na hora de confessar, Senhor, perdoa, faz aquela oração teológica, né? Tu sabes, Senhor, que, né, fraco, sou pecador. Não é assim, amado. Fraqueza é fraqueza. Pecado é pecado. Vamos aprender a confessar os nossos pecados ao Senhor, confessar os nossos pecados uns aos outros. Às vezes a gente vê, e eu confesso para vocês que esse é um espírito que eu ainda vejo ainda pairando no nosso meio. Sabe aquela coisa de divisão, quando você não vê unidade. Você vê aquele monte de gente, cada um seguindo os seus próprios interesses, né? Sabe? Vamos fazer isso, gente, tal. E você não vê a turma fazendo força para o mesmo lado, né? Você não vê unidade. Geralmente isso acontece quando há mentira ou espírito de divisão no nosso meio. Então são demônios ainda usando pessoas como seus fantochinhos e elas não estão percebendo. Precisamos ser corajosos para romper com os nossos pecados e para denunciar os pecados na igreja. Diga assim comigo, eu preciso ser corajoso. E aí pro seu irmão, você precisa ser corajoso, irmão. Aproveita e dá uma sacudida nele para ele acordar. Pega a sua Bíblia comigo, por favor. Abra em Isaías, capítulo 59. É um texto bem conhecido, né? Isaías, capítulo 59. Isaías 59. Todos acharam aí? Isaías 59, versículo 2. Aí abriu, Will? Conseguiu abrir? Porque às vezes ele perde, né, a conexão. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Veja que ele está falando aqui no plural, ele está denunciando algo coletivo. É como se eu fosse o profeta Isaías aqui e eu estivesse falando assim para vocês. Os pecados de vocês separam vocês de Deus. Ele esconde o rosto dele de vocês e ele não vai ouvir a oração de vocês. É isso que ele está dizendo. Por isso que é muito importante eu viver uma vida santa. Por quê? Para eu estar diante de Deus em santidade, para eu estar em plena comunhão com Deus, né? O pecado quebra a comunhão. Diga assim comigo, o pecado quebra a comunhão. Mas veja como é interessante que ele usa isso aqui no coletivo, né? Deus não ouve. Deus não vai ouvir uma igreja que vive no pecado. Deus não vai ouvir uma igreja que é amiga do mundo. Deus não tem interesse em se manifestar para um bando de gente que não busca Ele durante a semana. O que Ele vai querer fazer aqui no domingo? São as nossas iniquidades que fazem isso. Faz com que as nossas orações não passem do teto, né? Salmos capítulo 33. Salmos capítulo 33, um outro texto bem conhecido também e fantástico. Tem tudo a ver com nós que fazemos parte desse ministério, na casa de Deus. Salmos 33, versículo 1 mesmo, diz assim: aos retos fica bem louvá-lo. O louvor é algo que foi feito para quem anda em retidão diante de Deus. Uma outra versão que diz assim, que cai bem, né? Tem uma música do Dom Moen, eu gosto muito do Dom Moen. As letras dele, ele consegue traduzir muito legal os textos bíblicos, né? E ele tem uma música que diz assim: o louvor cai bem em você. O louvor fica bem em você. O louvor combina com você. Por quê? O louvor combina com gente que anda em retidão, em integridade diante de Deus. Da mesma forma, quem não anda em retidão diante de Deus, parece que não combina. Você já teve essa sensação? Você está vendo a pessoa cantar, você está vendo a pessoa tocar, você está vendo a pessoa dançar, mas é
uma coisa mecânica, né? Porque o louvor, ele encaixa bem, ele combina com quem é reto. Pula 2 salmos aí para frente, capítulo 35. Outro salmo tremendo também. Salmo 35, versículo 27. Salmo 35, versículo 27. Cantem de júbilo, só a parte A do versículo. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Olha que tremendo. Pessoas que andam em retidão diante de Deus dá prazer e dá alegria. Como é gostoso você ouvir um crente que anda com Deus. Acho que não tem coisa mais gostosa do que isso. Você sentar. É claro que problemas todo mundo tem, né, gente? E é claro que tem fases que o negócio é um pouco mais intenso, né? Tem uns irmãos assim próximos na minha vida, que é tipo o Ale e o Charles, que a gente tem quase que a gente pode chamar de dia da lamúria, né, Ale? O dia do pitaco. É o dia que você senta e só conta os problemas pro irmão, né? No final canta aquela musiquinha, né? Quem me viu na prova, não me ajudou, né? Me vê na bênção vai se arrepender. Mas todos têm esses momentos de dificuldade. Não estou falando disso. Mas quem procura andar em retidão, em integridade diante de Deus, gente, como dá prazer andar com essas pessoas. Você ouvir das experiências que a pessoa tem com Deus. Você ouvir do que Deus tem feito na vida dela. Você vê que com todas as dificuldades que a pessoa está passando, a alegria da salvação está presente nela. O prazer de estar na casa de Deus. O prazer de servir a Deus. É isso que o texto quer dizer. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Amém? Um outro texto para a gente fechar. Lá nos profetas menores, lá para frente, livro de Amós. Nós já ministramos sobre isso, né? Agora eu não lembro quando, mas faz tempo. 2015, segundo os meus registros computadorísticos aqui, né? Amós capítulo 5, versículo 23. Os profetas na Bíblia, os profetas do Antigo Testamento, gente, é muito bom, vale a pena, eu quero, né, estimular você a estudá-los. Estude os profetas menores. Você vai ver como eles tratam do assunto do zelo com as coisas de Deus, né? Como eles denunciam com força os pecados do povo de Israel, né? Como eles brigam, né? Eles brigam literalmente. Eles fazem denúncias muito fortes, muito pesadas, para que o povo entenda. O difícil da vida do profeta, como é o caso de Amós aqui, é que muitas vezes eles denunciam as coisas num tempo de bondade aparente, né? Parece que as coisas estão indo bem, chega o profeta falando um monte de coisa lá. Aí para todo mundo parece asneira. Para todo mundo parece, meu Deus, mas nós nunca estivemos vivendo um tempo tão bom, né? E o momento em que Amós fala isso aqui, não vamos assim ter o tempo de entrar muito a fundo, na verdade é só para a gente fechar essa palavra hoje aqui. Amós, eu falei o texto 5, 23. Ele diz aqui, ó, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Preste atenção nessa palavra. Afasta de mim. Isso é Deus dizendo para o povo, através do profeta. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras, né? Ou harpa. Estrépito aqui, gente, vem de uma palavrinha no hebraico, né? Que é a língua original no Antigo Testamento. Ramon. E ela significa exatamente tumulto, barulho, desordem, bagunça, né? Tipo muitos ministérios de louvor, né? Bandinha do Chaves, né? Bagunça, alta intensidade de baderna, isso que é estrépito. Então, se a gente for trocar essa palavra aqui, afasta de mim o barulho dos teus cânticos. Olha o que Deus está dizendo. Já pensou? Já pensou Jesus vir pessoalmente, assim, no nosso culto, hoje à noite? Para pensar um pouco. Jesus falar assim, pelo amor de Deus, para com esse barulho. Eu não aguento mais ouvir o som da sua guitarra. Para com essa baderna. Eu não aguento mais ouvir essa bateria sua. Eu não aguento mais ouvir esse teclado. Eu não aguento mais ouvir você cantar.
que Deus está falando com o povo. Só para a gente entender um pouco esse contexto, a gente não pode pegar aqui, né, aplicar isoladamente aqui e está tudo certo, né? É importante a gente dizer o porquê que ele disse isso, em que contexto ele disse isso. Como eu falei, a gente não vai ter o tempo, porque tem todo um histórico aqui, né, em cima disso. Mas para a gente fazer o resumo do resumido, depois da divisão das tribos, você sabe que tudo virou, as 12 tribos de Israel, né, viraram 2 tribos. Na verdade, não eram 2, né? Virou reino de Judá e reino de Israel, né? Na verdade, Judá estava junto com Benjamim, né? A tribo de Judá e Benjamim virou o reino de Judá. As outras 10 tribos, não é só reino de Israel, ela tem outros nomes também, inclusive reino de Efraim, que era a maior das tribos. Mas enfim, depois dessa divisão, isso foi lá depois da morte de Salomão, veio o seu filho, né, Roboão, enfim, tem toda uma história ali. Mas para a gente chegar aqui, depois veio o rei Jeroboão. Jeroboão foi o primeiro rei depois dessa divisão das tribos, ok? Todo mundo está entendendo até aqui? Ligado aqui, gente, comigo, ó. Após essa divisão das tribos, o primeiro rei que surgiu, o primeiro rei, foi o rei Jeroboão. Existe também Jeroboão II, mas nós já vamos chegar lá. Esse aqui é o primeiro rei Jeroboão. O que ele fez? Por causa dessa divisão das tribos, existiam 2 centros, entre aspas, né? 2 centros de adoração. 2 lugares de adoração. Então, para ele não perder a lealdade do povo, porque até então as tribos estavam divididas, então um rei para cada lado, cada um no seu quadrado. Ele, por medo das pessoas migrarem para lá e começarem a adorar, né? E isso fizesse talvez com que todo mundo se unisse de novo e ele perdesse o reinado, não sei, talvez ele conjecturou tudo isso. Mas temendo perder a lealdade das pessoas, o que ele fez? Ele pegou em Dan e Betel e ele fez 2 bezerros de ouro nesses lugares, né? Então, eram lugares onde já haviam centros de adoração a Deus e ele construiu esses outros centros de adoração. Estão entendendo até aqui? Não bastasse isso, ele instituiu uma outra festa, além da festa que Deus instituiu. Então, você sabe que existem, né, as festas instituídas por Deus, como a Páscoa, né? São leis, né? Deus ordenou que fossem celebradas. Gente, nós estamos falando aqui de um modo de adoração que Deus estabeleceu. Existe uma adoração correta. Nós estamos falando de um rei que instituiu um outro jeito de adorar, um outro lugar de adorar. Uma nova festa, inclusive a festa era no mês seguinte. Então imagina a situação, as pessoas iam lá, adoravam no templo, no mês seguinte, e ele falou mais ou menos igual, você lembra ali da história de Moisés quando subiu para o monte? Lembra? O que o povo fez lá? Arão fez o bezerrão lá, o que ele falou? Está aqui o Deus que tirou vocês do Egito. Ele fez a mesma coisa. Ele falou, ó, está aqui os deuses que tiraram vocês do Egito, celebrem a eles. Instituiu um mês depois, instituiu os sacerdotes. Gente, ele fez tudo paralelo, né? Põe paralelo nisso, né? Não tem nada a ver com o que Deus instituiu, mas ele instituiu. Então pense aqui que a partir daqui, a partir do primeiro rei, quando a gente tinha as tribos divididas, agora nós temos uma adoração mesclada. Temos uma adoração misturada. Nessa época, uma cidade que se desenvolveu muito foi Tiro. Todo mundo já ouviu falar de Tiro, né? Jesus lá na frente denuncia, né? Ai de ti, Tiro e Sidom, né? Todo mundo já leu isso com certeza, né? Os ais de Jesus para algumas das cidades. Tiro foi uma dessas. Tiro foi uma cidade que cresceu muito comercialmente nessa época toda aqui, ó. E depois das divisões de tribos e aquela guerra toda, você sabe que guerra faz o que com o país? Guerra destrói o país. A gente tem hoje exemplos, né, próximos da gente. O que as pessoas fazem quando há guerra no país? Todo mundo vaza.
né? Então, acaba comércio, acaba tudo. Né? Naquela época não havia indústria, lógico, né? Mas vamos falar do comércio, né? No geral, acabou tudo. Então, essa foi uma cidade que começou a crescer muito comercialmente depois de tudo isso, religiosamente também. É natural que se uma sociedade começa a se desenvolver, o que vai acontecer? Vai desenvolver tudo, né? Comércio, espiritualidade, eles desenvolvem os próprios meios deles de crescer. Enfim, o fato é que Tiro se tornou uma grande influência em todo Israel. Ok até aí? Ok, gente? Agora, Jeroboão foi o primeiro rei. Jeroboão II, ele não veio, né? Como a gente pensaria naturalmente, né? Depois de Jeroboão vem Jeroboão II, não é? Vieram outros reis depois de Jeroboão. Jeroboão II foi o 13º rei, ou seja, lá para quase 200 anos depois. Imagine quanto tempo já tinha passado, né? Jeroboão II, ele foi o 13º rei de Israel. Então, a prosperidade material, né, era muito grande já em Israel. E imagina então o paganismo. Imagina as práticas misturadas de lá de trás, em que ponto que já não estavam. É aqui que surge o profeta Amós. Não vou ter o tempo de falar hoje, eu gostaria de ter o tempo para falar para vocês sobre esse profeta. Que cara fantástico. Mas estude sobre o profeta Amós. Que surgiu literalmente como Davi, de trás das malhadas. Ele era um boiadeiro. E ele não era nem de Israel. Então, ele profetizou contra Israel, mas ele veio do reino de Judá. Olha que coisa fantástica. Ele nem vivia no contexto de Israel. Ele profetizou coisas como essa que nós lemos aqui. Foi ele, então, que disse, nesse contexto, das coisas como estavam, Deus estava dizendo através dele, afasta de mim o barulho de vocês. Eu não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Em algumas Bíblias está assim, né? Tem alguma Bíblia que está assim? Como instrumentos, né? Algumas lira, né? Harpa, enfim. O que aconteceu de fato, amados? Amós, ele ouviu a música de adoração a Deus misturada com a adoração de Tiro, né? A adoração a Deus mesclada com a adoração pagã. Uma adoração adaptada. Uma adoração repaginada, uma adoração contextualizada. Eles refizeram tudo, como eu falei para vocês. Instituíram cultos à parte, festas à parte, sacerdotes à parte. Você imagina isso para um sacerdote. Você sabe que o sacerdote tinha uma linhagem, né? A coisa passava de pai para filho. Era tudo estritamente organizado. Você imagina um sacerdote olhando um cara lá que adorava, sei lá, Baal, indo lá oferecer sacrifícios como se fossem os sacrifícios de Deus. Eu quero dizer para vocês, amados, tem alguma diferença de hoje? Quando a gente vê ministros subindo com uma vida misturada com o mundo, músicos secularizados que acham tudo normal, o cara sai da igreja e vai tocar no bar. Tocar, né? Tocar. Vamos imaginar que eles só tocam lá. Eu poderia contar muitos exemplos próximos, que eu conheço, que eu sei, né? Vamos entrar assim muito a fundo, não, porque a coisa é bem pesada. Mas, né, ministros misturados, que normal, tá tudo normal. É isso que Amós estava denunciando. Enfim, amados, só para a gente entender um pouco aqui, para a gente finalizar, né? A música pagã, ela era a música dos ritos de Baal. Você sabe que Baal, acho que da maioria dos deuses ali, era quem Deus mais denunciava, né? A adoração a Baal, né? O culto a Baal. Porque, além de tudo, o culto a Baal era um culto de mistura de música e orgias sexuais. Né? Então, existiam as prostitutas cultuais. Existia, por exemplo, a festa do vinho, que eram festas que tinham homens e mulheres. Então, as prostitutas vinham tocando nessas festas para atrair os homens. Você imagina que salada isso, né? No meio de um povo que foi chamado para ser santo. O profeta Isaías, inclusive, ele comparou a cidade de Tiro a essas mulheres. Olha que
Coisa forte. Essas mulheres que usavam os instrumentos para atrair os homens nas festas, né? Isaías compara a cidade de Tiro a essas mulheres. Quero fechar nisso aqui com você. Precisamos pedir para que o Senhor abra os nossos olhos, gente. Se a nossa adoração não está sendo sensual. Se a nossa adoração a Deus não está sendo usada para seduzir pessoas. Chamar a atenção de pessoas. Temos que aprender a nos esconder em Deus de tal forma no nosso dia a dia que a gente não apareça aqui na hora da adoração. Como a gente canta, né? Que Ele cresça e eu diminua. Que Ele apareça e que eu me constranja com a sua glória. Tem que ser uma verdade na nossa vida, amados. Vocês que dançam ao Senhor aqui. Não é que é um recado especialmente para vocês, mas é porque vocês usam o corpo de vocês. Mas se o corpo de vocês estiver aparecendo mais do que a adoração de vocês, pare com isso, pelo amor de Deus. Pare o mais rápido possível e reveja os seus conceitos. Se a minha adoração está sendo objeto de sedução, objeto de sensualidade, eu falei brincando, né, agora há pouco aqui, usando esse exemplo do músico, mas de fato é isso, amados. Pessoas na igreja estão usando a música e o ministério de louvor para conseguir o que querem. Cansei de ver músico que não gosta de trabalhar, que não gosta de pegar no batente, mas ele encontrou na música um lugar para encostar, sabe? Igual o povo do INSS, igual o povo do Bolsa Família. É um lugar ali que ele tem o carisma do pastor, né? Sei que talvez os mais velhos de guerra já tenham visto um pouco disso. O cara usa o ministério, usa o carisma, o talento, o dom natural dele. E aí, como a gente já não tem mais tantos pastores sérios como antigamente, o que acontece? O cara está mais interessado no seu dom do que no seu caráter. E as pessoas estão aqui ministrando, adorando, né? Adorando que nem tiro. Se eu fosse um profeta, que eu acho que eu já tinha dado uns tiros em uns aqui. Brincadeira, gente. Mas a gente precisa, primeiramente, denunciar isso na nossa vida. A adoração tem sido um incenso agradável a Deus, ou tem sido apenas uma melodia barulhenta? Uma dança que provoca um tumulto? Seus cânticos têm sido fruto de um coração reto, ou é apenas barulho, bagunça? A sua adoração é uma adoração correta, no padrão de Deus, ou é uma adoração misturada com o paganismo, com o mundo? A Bíblia diz, né? Quem se torna amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Será que Deus pode olhar para o seu coração nesse momento agora? Não pense em ninguém. Não pense no outro agora, pense em você. Será que Deus pode olhar para o seu coração agora e constatar isso? Não, aqui eu tenho uma adoração legítima, pura. Adoração como eu quero dentro da minha palavra. Espírito e em verdade. Não é uma adoração emocional apenas, não é uma adoração racional apenas, não é apenas um cântico. Uma adoração falsa, hipócrita. Não é uma adoração de um povo que me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Não, nesse aqui eu sei que eu encontro uma adoração em espírito e em verdade. Deus instituiu uma forma de adorar, amados. Sou eu. Não sou eu quem digo aqui para vocês. É assim que se adora. Estou dizendo aqui como é a forma de Deus de fazer. Quem instituiu esse modelo foi Ele. O modelo é dele. Tudo que a gente constrói que não está dentro desse padrão é um bezerro de ouro. Tudo aquilo que você passa mais tempo do que com o Senhor, isso é um bezerro de ouro. Vou dizer uma frase que
Desde que eu ouvi, eu nunca mais esqueci ela na minha vida. Ou você adora a Deus, ou você adora outra pessoa. Somos feitos para adorar só uma coisa. O coração humano, ele não foi feito para dividir. O ser humano, ele não consegue. Pode ver. Ou você se entrega totalmente a uma coisa, ou você se entrega a outra. Ninguém consegue ficar dividido por muito tempo. Não podeis servir a dois senhores. Ou você vai agradar um, ou você vai agradar outro. A alguém você vai desagradar. Talvez você pense assim, o profeta denunciou, e aí? Pergunto para você também, e aí? Você já leu lá? O que você acha que aconteceu? O profeta que falou essas coisas num momento de mais prosperidade, talvez. Não de mais prosperidade, né? Porque o reino de Salomão foi muito próspero, outros reis também, mas em um momento de muita prosperidade. O que você acha que aconteceu? Até porque essa época, os reinos, né, ali vizinhos, eles estavam bem enfraquecidos. Então não tinha nenhuma projeção de ser atacado por alguém. Quando a gente lê o Antigo Testamento, quantos aqui já leram o Antigo Testamento todo? Deixa eu ver. Quando você lê o Antigo Testamento, você já percebeu na história dos reis, se você não lê com muito cuidado, o que vai parecer? Parece que uma coisa é atrás da outra, assim, não é? Então fulano morreu, depois veio outro, reinou tantos anos, depois morreu, depois veio outro, porque ele está contando aquilo tudo em sequência. Mas pense que quantos reis foram? Quantos anos durou, né? Isso só os reis. Se a gente for falar ainda dos juízes, tem muitas outras coisas. Mas falando só dos reis, era aquela coisa assim, o profeta denunciava, passava um tempo, o que acontecia? O reino tal foi lá, tornou eles escravos, né? Levou o povo cativo, né? Essa é a palavra que eu estava tentando lembrar. Vocês já leram isso? Acontece várias vezes, e foi exatamente isso que aconteceu. Após um tempo, né, o povo de Israel foi levado cativo pelos assírios e pelos babilônicos. Ou seja, né, muitos talvez até desprezaram essas palavras de Amós, né? Que isso? Nós estamos adorando aqui. Quem é você para dizer que nós estamos fazendo errado, né? Então, amados, essa é uma primeira palavra apenas para nos ajudar a nos colocar, né, no prumo novamente. Entenda aqui, por favor, que essa não é uma palavra para alguém específico ou que é uma palavra só para vocês. É uma palavra que, volta e meia, eu estou, né, voltando a ela e me denunciando. Senhor, cuide para que eu não siga esse caminho da adoração comercial de hoje, né? Esse produto que virou adoração, né? O pastor que usa um termo muito forte, pastor, acho que é Isaltino, se eu não me engano, o nome dele, ele fala assim, que é adoracionismo e o louvorismo de hoje, né? Tornou uma coisa em si mesma, né? As pessoas estão adorando a adoração. Às vezes, se Jesus estivesse no meio aqui da igreja durante a adoração, talvez as pessoas nem perceberiam, né? Continuariam cantando as músicas deles normal, que é os tops, né, de sucesso, as paradas de sucesso, né? Aí o cara tá lá, só quero, nada contra a música, tá, gente? Ver você, né? E às vezes Jesus está ali. Estão entendendo? Vamos orar, queridos? Pedir para que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? E que essa não seja a nossa realidade. Seja uma realidade como essa de Amós, né? Afasta de mim esses cânticos, esse barulho. Mas que o Senhor possa olhar para nós e ter prazer na nossa adoração. Encontrar prazer em nós. Encontrar prazer quando nós levantamos nossas mãos. Por isso que a Bíblia diz, né? Vamos levantar mãos santas diante dele. Mãos puras, mãos sem pecado diante dele. Pai querido, obrigado por essa palavra, por essa manhã. E te pedimos, Senhor, primeiramente aqui,
Nós entendemos que o pecado é o maior bloqueio, tanto nas nossas vidas, pessoalmente falando, como igreja, como comunidade, como ministério. O que nós fazemos afeta, sim, a nossa vida espiritual, a nossa família, espiritualmente falando, e a nossa igreja, espiritualmente falando. Por isso, Senhor, traz-nos de volta, como diz esse cântico que tem sido cantado há tantos anos, mas vivido tão pouco. Leva-nos de volta à essência da adoração, que és Tu. Tu és a essência da adoração. Não são as nossas músicas, não são os nossos acordes, não são essas quatro paredes, não é essa estrutura, mas és Tu, Senhor. Tu és motivo de tudo aqui. Se a Sua presença saísse daqui, Senhor, não teria motivo nenhum mais de estarmos aqui. Por isso, tem misericórdia de nós, Senhor. Como o profeta Amós denunciou a Israel naquele tempo, que o Teu Espírito hoje nos convença de cada pecado, nos leve, nos convença, nos atraia para o arrependimento verdadeiro, Senhor. Leva-nos, se necessário, aqui a confessarmos uns aos outros as nossas culpas, a tratarmos entre nós o que precisamos ser tratados. Leva-nos a tratar as nossas diferenças uns com os outros. Senhor, nos ajude, Pai. Leva-nos a fazer morrer a nossa natureza terrena, as nossas paixões, as nossas guerras, nossas invejas, nossas facções, Senhor. Que sejamos como um só diante do Senhor aqui. É o que nós te pedimos, Senhor. E que a nossa adoração suba como um incenso agradável à Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus.